Olá, o meu nome é Gustavo, eu faço agronomia na UFLA e eu faço atividade vivencial pela orientação do professor Bruno e co-orientador Josiel. O tema do meu trabalho é a relação da umidade do solo com a resistividade elétrica do solo. A água ela é essencial ao desenvolvimento vegetal e o solo ele funciona como seu reservatório temporário. Assim, é fundamental entender o seu comportamento no solo por meio de atributos como a umidade do solo. Nessa imagem podemos ver que o solo ele possui espaços. Esses espaços são denominados de poros, que podem ser ocupados por água ou por ar. Quanto mais poros ocupados por água, maior será a umidade do solo. A umidade ela é determinada pela relação entre massa de água e massa de solo seco, através do método padrão da estufa. No entanto, esse é um método demorado e trabalhoso, surgindo então a necessidade de se adotar metodologias mais práticas. Nesse cenário, temos a técnica da resistividade elétrica do solo, que determina a capacidade do solo em resistir ao fluxo de elétrons aplicado. Este trabalho ele objetivou avaliar a resistividade elétrica em diferentes condições de umidade e de profundidade. O trabalho ele foi conduzido em um latossolo vermelho-amarelo distrófico típico, na fazenda Muquem, que fica registrado próximo a Ijaci. A resistividade elétrica ela foi avaliada a campo em 4 profundidades, de 0 a 15, 0 a 30, 0 a 50 e 0 a 90, simultaneamente com a umidade, que foi avaliada em 3 profundidades. Para a resistividade elétrica, utilizou-se o arranjo de Schlumberger, por meio de um resistivímetro acoplado a 4 eletrodos, que são cravados no solo, 2 externos, que injetam a corrente elétrica, e 2 centrais, que vão medir a diferença de potencial. Os externos eles são móveis, possibilitando a leitura em diferentes profundidades, devido ao espaçamento entre eles, que foi previamente determinado para realizar as leituras nas profundidades supracitadas, enquanto os centrais eles são fixos. Desse modo, quanto mais distante a distância entre os eletrodos A e B, maior será a profundidade alcançada. Para a determinação da umidade, coletou-se amostras deformadas de solo, nas profundidades de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60, em diferentes épocas, períodos mais úmidos e períodos mais secos. Foi utilizado o trado para a coleta de amostra e depois levado essas amostras para o laboratório para fazer a pesagem em uma balança de precisão. Nesse gráfico, nessa imagem, podemos ver que as 3 coletas foram realizadas em diferentes épocas. O primeiro grupo de amostras foram coletadas em agosto, com umidade em torno de 21 e 22%. O segundo grupo de amostras foi coletado em novembro, com uma umidade em torno de 28 a 29%. E o terceiro grupo de amostras coletado em abril, com uma umidade em torno de 31%. Pode-se observar que com a redução da umidade nas 3 profundidades avaliadas, houve um aumento na resistividade elétrica em ambas as profundidades, com destaque para as camadas mais superficiais, que são esses dois gráficos, de 0 a 15 e de 0 a 30. Foi utilizado também como método para avaliação a correlação de Pearson, onde quanto mais próximo de -1 os valores obtidos, maior é a relação inversa, ou seja, aumentando um, o outro irá diminuir. Neste caso, esses resultados eles foram reforçados por essa correlação, ficando evidente essa relação inversa entre a umidade e a resistividade elétrica, com o coeficiente de correlação significativo para todas as profundidades e umidades e de resistividade elétricas avaliadas. Maior destaque pode ser dado para as camadas mais superficiais nas leituras de resistividade elétrica, o que pode ser justificado pelo fato de que a umidade ela só foi avaliada até 60 centímetros, enquanto a resistividade elétrica ela foi avaliada até a profundidade de 90 centímetros. Pode-se concluir então que a resistividade elétrica ela mostra-se como um bom indicador da umidade do solo, devendo-se realizar mais estudos, avaliando a umidade em diferentes camadas. Agradecimentos e obrigado pela atenção.